Ô, vô, o senhor podia contar aquela história do cunhado do senhor que brigou com a assombração? Ah, pois foi, então, foi uma brigada grande. Eu tinha mais. Foi uma brigada grande. Vou lhe contar sim. Com certeza. Eu fiquei devendo contar essa história, eu vou lhe contar. Foi. Foi verdade, cara. Que ele brigou com a assombração, entendeu? Foi assim, calma. Foi assim que aconteceu. Aí eu saí com ele, sabe, que nós fomos trabalhar num lugar mais ele. Na época eu estava com 14 anos. Eu tinha 14 anos, fui mais ele trabalhar, né? De uma cidade para outra. Aí quando chegou na cidade, então dessa cidade para lá, aí era o quê? Dava 6 léguas, meu filho. Dava 6 léguas. Eu sei que. E a feira lá, a feira era no domingo. Aí quando foi assim, ó, base de uma. De madrugada nós fomos fazer a feira, fizemos a feira, quando foi a base de umas 7 horas da noite. Meu cunhado tomava uma na época, aí se paiou, rapaz. Lá eu com 14 anos, esperando ele com um saco de feira desse tamanho. E eu sei que ele bebendo no bar lá e eu esperando. Quando foi a base de umas 10 horas da noite, nós rastemos de lá. Olha o caminho longe. Esquisito o caminho. E você via que só que esse lugar nunca eu tinha dado nesse lugar, né? Meu cunhado já tinha. Era um lugar muito falado do povo, sabe, de assombração, o povo falava direto. Dizia que no meio do caminho tinha era um pé de aroeira grandão, que aparecia uma pessoa lá, sabe? O pessoal contava lá. Sei. E então eu vi com isso, ele era mais de umas 10 horas, saindo da feira, ó. Ele jogou o saco nas costas, botou a foice na mão e nós entramos. Cauã, quando nós andamos abaixo de umas 3 léguas, a metade do caminho. Aí começou aquela preparação para chuva, sabe? Para chover, aquela preparação de chuva. E começou a relampeando. A lua estava meio nublada. E aquele relâmpago de clarear o mundo. Relâmpago, um atrás do outro, um atrás do outro. E eu andando ligeiro. E meu cunhado meio ramado. Agora eu digo a você. Era um coroa, ele tinha o quê? Tinha uns 50. Ele tinha quase 60 anos. Ele já tinha 60. Agora eu digo a você. Ele não tinha medo de nada. Ele não tinha medo de nada. E então eu saí andando, né? Quando nós chegamos na metade do caminho, aí tinha esse pé de aroeira, né? Que o pessoal falava, que as gaias faziam assim, ó, na rodagem. Cauã, quando eu vinha, meu filho, quando eu vinha, nós andando ligeiro, aí deu aquele relâmpago. Deu relâmpago, ele veio que lareou. Quando deu aquele relâmpago, eu vi uma pessoa em pé, de frente do pé de pau, as gaias. Ele era na beira da pista e as gaias atravessavam assim, as gaias. E eu disse, ô compadre Jacinto, tem uma pessoa em pé ali. Ele disse, tu viu? Foi de vir, tem. Deixa o relâmpago abrir de novo. Quando o relâmpago abrir, o senhor vê. Viu? E eu sei que quando o relâmpago abriu de novo, Calma, aquela pessoa em pé, eu digo, tá em pé. E fomos andando. Quando eu cheguei assim, perto do pé de pau, aí quando deu o relâmpago, o cavalo estava em pé. Eu digo, você ouviu? Ele disse, vi. Agora eu vi meu, eu vi o cabo em pé. Aí quando o relâmpago deu de novo, Calma, nós estávamos em cima, assim, negócio de 6 metros. Oxe! Quando eu olhei, eu só vi meu cunhado jogar o saco no chão. Um negócio que ele recebeu uma paulada assim. O saco caiu acolá. Aí ele cozeu o cabo na foice. Assim, só no vento, que eu não estava vendo nada mais não. Oi, e o cara brigando com ele, eu sem ver nada, e ele saiu quebrando mata assim, de mata dentro, e ele metendo na foice no cabo, na arma. Oi, foi aquela agonia. E eu gritei, eu novo, 14 anos, eu disse, ô culpado. Assim, ele desceu assim a pista, viu? Só que eu vi o cabo todo de branco, tudo de branco. Cabo alto de branco, eu vi quando o relâmpago abriu, eu vi, mas na hora que ele fez assim a força, que jogou o saco no chão, eu não vi caba não. E saiu deitando no mato, viu? E ele só ia fazer, tem a foice, tem menino, nos pau. E quando é daqui a pouco, eu disse, ocupado, aí eu com uma barra de uns 10 minutos, ele subiu a pista, aí disse, oxe, isso é uma assombração, se eu meto a foice, só pega no vento. A foice só pega no vento, não pega nele não. Mas rapaz, olha, ele chegou perto de mim assim, tremendo, calma, ele tremendo assim. Ele ficou assim, tremendo as mãos, meu cunhado, tremendo. Agora, ele disse, eu estou tremendo aqui, não é de medo não, que eu não tenho medo de ninguém não. É porque eu cometi lá foice e não pegava, só pegava no vento, viu?
O negão, e eu disse que o cara pulava de um lado, pulava do outro, pulava de um lado, pulava do outro, ele dizendo, né? E ele fazia assim com a força, pegava no vento, fazia assim, pegava no vento. Aí quando deu 2 foiçadas, passou assim, que ele disse, pronto, tirei o pescoço dele agora. Aí pô, foi quando ele desistiu. Ele disse, eu vou brigar à toa não, já vi que não é gente desse mundo, é gente de outro mundo. Sei. Aí pronto. Aí ele só viu aquele gemido assim. Eu também ouvi um gemido. Aquele gemido. Aí pronto. Aí nós vimos embora. Meu filho do céu. Eu botei um saco nas costas de novo, nós arrastamos. O Pajacinho todo rasgado dos espinhos, do mato. Todo rasgado assim os braços do mato. Quando eu cheguei em casa, 3 léguas mais na frente. Quando eu chegou em casa, agora você durma. Cauã foi predado em cima da casa, pinhado de terra em cima da casa. Já. Olha, o candeeiro caiu na parede, no chão, o candeeiro no chão. Rastro quebrando o prato dentro de casa. Olha, foi uma noite de terror. Até umas 4 horas da manhã, essa agonia dentro de casa. Aí pronto, amanheceu o dia. Aí ele disse, mas rapaz, foi uma assombração mesmo, pai. Que eu nunca vi uma coisa daquela não. Agora o cabo eu vi, era um cabo alto, todo de branco. Viu? Agora valente. Eu dava foiçada assim, só pegava no vento, só no vento. Pegava em nada. Aí quando ele percebeu que o que não era gente desse mundo, era de outro mundo, aí ele desistiu. Aí pronto. E essa casa eu já estava morando, eu já estava com umas 2 semanas morando lá. Né, que nós, era assim, porque na época da mamona, de quebrar a mamona lá, o pessoal, né, contratava aquele povo, entendeu? Para quebrar a mamona. Aí botava. Aí aquele povo quebrava a mamona, quem morava na rua ia para a rua, e nós morávamos nessa casa. A casa velha, abandonada, a casa velha. Tinha 6 quartos a casa. E uma sala, uma cozinha, um fogão de lenha. Aí pronto, aí quando eu tô assim, amanheceu o dia, aí meu cunhado contando assim, um vizinho que vinha passando. Ele disse, oxe, essa casa aí é mal assombrada, rapaz, essa casa aí, olha. Todo mundo que vem pra cá, por que o povo não tá aqui, o povo da safra que quebra a mamona não tá aqui? Por causa que ninguém dorme. Aí eu disse, meu filho, ninguém dorme mesmo não. Olha, ontem foi quebrando tudo dentro de casa, levando pinhado de terra dentro de casa, pedra, quebrando os pratos. Nós chegávamos na cozinha, não tinha nada, tudo normal. Isso. E aí nós ficamos ainda 3 semanas, 4 semanas nessa casa, um mês. E eu acostumei. Isso era aquele negócio. Aquela zoada, rachando chinelo no chão, puxando as mesas. Quando nós chegávamos lá, tudo no canto só. Aí foi essa história aí. Agora eu digo a você, eu nunca vi na minha vida um cunhado meu, que é meu compadre, que Deus o tenha, Senhor, Deus o tenha, que já tá em outro mundo, né? Que ele faleceu já na idade. E eu nunca vi um cabo de coragem daquela. Eu fiquei com medo. Eu tinha 14 anos, eu quase morri. Se fosse um cabo mais velho um pouco, eu tinha dado um infarto nele. Que eu fiquei com medo demais. Eu fiquei tremendo assim, minha mão, fiquei sem me controlar. Vendo a brigada dele. Aí eu sei que foi essa brigada com ele, entendeu? Eu tava por conta dessa história a você, foi essa aí do meu cunhado, viu? Pronto. Valeu. Mas Viu? Aí eu também. Aí eu tenho outra história dele também. Outra história. Já foi com o lobisomem. Quando ele se agarrou com o lobisomem nessa época. Aí eu digo a você, viu? Ele não tinha medo de nada, não. Era um cara sem medo. Era um sujeito que não tinha medo de nada. Era um coroa de 58 anos. Você viu? Não tinha intrigado. Era um cara boa, gente. Era um cara de coragem. Não tinha medo de nada. De malação, não tinha medo não. E essa aí foi do lobisomem, que brigou com ele. Mas também, eu dizer a você, viu? Ele não aguentou bem o lobisomem não, porque ele correu, meu cunhado correu, que não aguentou, porque também foi de repente. Aí eu vou contar a você essa história, vai ser para a próxima, aí eu vou contar isso para você. Valeu, Cauã aí. valeu.